Espera, é só essa fase. Espera, é só essa fase. Vai passar essa fase. Essa fase vai passar. E eu não estou falando do videogame. Eu estou falando da vida real. E na vida real, nós precisamos entender que algumas fases precisam passar. Você que é desbravador, precisa ir para o next level. Se você não me conhece, eu me chamo Diego Barros, eu sou pastor departamental de desbravadores da União Nordeste Brasileira. E hoje, eu não vim aqui jogar com você. Eu vim aqui falar para você sobre a palavra de Deus. Esse é o livro mais importante da história da humanidade. O mais traduzido, o mais vendido e até mesmo o mais roubado. E é por isso que ele se torna o tesouro mais crucial da história da raça humana. Hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Você que é desbravador e faz parte da União Sudeste Brasileira, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos ler o que Jesus tem para nos dizer. Eu quero dizer que me sinto muito honrado em estar aqui nesse Campori sensacional, depois de uma abertura explosiva que o pastor Gustavo conduziu juntamente com toda a sua equipe e o pastor Irã. E a gente está muito feliz e celebrando esse Campori, que é muito aguardado para a história dos desbravadores de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Se você já encontrou aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 1, eu quero convidá-lo a fechar seus olhos, a abrir o seu coração e a unir-se a mim em uma palavra de oração. Vamos lá? Senhor dos céus, nós estamos juntos nesse Campori, Senhor, para termos experiências que nos levem para um próximo nível. Estamos passando por uma fase, como em qualquer game, mas nesse momento, Senhor, precisamos do Senhor para nos ajudar a passar dessa fase para o next level. Agora, nos ajude através do teu manual, a Bíblia Sagrada, para sabermos o que devemos fazer e como devemos viver, em nome de Jesus. Amém. Desbravador, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade, grava essa palavra, autoridade, para expulsar todos os demônios e curar doenças. O que é impressionante nesse texto é que Jesus tinha um squad, ele tinha um time, ele tinha um grupo, uma galera que estava junto com ele para tudo. Eram 12 homens que faziam o mundo virar de pernas para o ar. Aqueles 12 homens agora tinham acabado de receber uma missão sensacional do Salvador. Eles estavam em uma fase da vida. O mundo estava passando por uma fase que nós chamamos de antes de Cristo. E agora eles estavam inaugurando a nova fase depois de Cristo. É exatamente nesse momento que o Evangelho nos diz que Jesus está capacitando eles, habilitando eles para terem uma novidade de vida, ou passarem para uma nova fase na sua existência. E eu quero te dizer, desbravador, que você está passando por uma fase de transição. A adolescência é algo que mexe com a gente. A adolescência mexe com os nossos hormônios e até mesmo com os nossos neurônios. E isso faz com que a gente se sinta meio pressionado às vezes. Por isso eu quero te dar 3 dicas sobre comunhão, relacionamento e missão para você jamais esquecer, baseado nesse texto de Lucas capítulo 9, os versículos 1 e 2. E eu quero dizer para você hoje, desbravador, que para você passar de fase, assim como os discípulos, você precisa reunir-se com Jesus. A Bíblia diz que quando ele reuniu os 12, ele teve comunhão com eles. Antes de eles receberem poder e autoridade, eles tiveram, acima de tudo, um chamado. E você, desbravador da União Sudeste Brasileira, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, você foi chamado para servir ao Senhor. Você foi chamado para continuar o ministério desses apóstolos, que vieram trazer vida em abundância, vida eterna, muita life para todo mundo que vive nessa terra. Sabe de uma coisa, desbravador? Hoje, eu queria começar te dizendo que se você for fraco na comunhão, você vai ser fraco em tudo. Antes de irem para o mundo, Jesus chamou os discípulos para si, reunindo os 12. E agora você precisa entender que essa reunião, ela não acontece no seu clube, ela também acontece no secreto, quando você está a sós com o Salvador, e é ali que você aprende de Cristo, a ler a palavra dele, porque ler a Bíblia é stalkear o perfil do próprio Deus.
Eu sei que você curte redes sociais e que gosta de dar uma espiadinha nas redes sociais da sua galera, mas muito melhor do que stalkear a rede social dos seus amigos, ou até mesmo do seu crush, é stalkear o perfil do próprio Deus. E sabe de uma coisa? Se você tem momentos de comunhão com a palavra de Deus, você vai acabar descobrindo que Ele tem muito mais do que um crush por você. Ele tem um amor infinito que levou-o para a cruz, para a morte, para que você pudesse ter vida ilimitada. E quem joga algum tipo de videogame sabe que vida é algo que a gente precisa. Jesus quer nos dar vida eterna. E Ele faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo, que nos chama para ter comunhão com Ele. E quando a gente tem comunhão, a gente precisa entender que negociar princípios é um péssimo negócio. Nunca, desbravador, negocie os seus princípios. Um desbravador que foi chamado para reunir-se com o Senhor, não deixa de lado a sua comunhão celestial, não deixa de lado os seus valores, não negocia os seus princípios. Ele permanece firme e inabalável, na certeza que vai passar para o the next level, para o próximo nível. Na área dos relacionamentos, eu sei que vocês estão passando por um momento de muita agitação. Ser adolescente é ter as suas primeiras decepções, as suas primeiras desilusões e as suas primeiras escolhas amorosas. E isso faz com que eu queira agora te dar alguns conselhos. Sabe, meu amigo desbravador da União Sudeste Brasileira, eu preciso te dizer que você jamais deve entregar o seu coração para alguém que ainda não entregou o seu coração para Cristo. É isso mesmo. Para deixar muito claro isso para você que me assiste agora, o seu coração não é arca de Noé para você colocar todo tipo de animal lá dentro. Desbravador, a área dos relacionamentos não pode ser afetada, nem por um segundo. Lembre-se de Sansão, por exemplo. Ele caiu porque vacilou exatamente nesse sentido. Se apaixonar pela pessoa errada pode fazer você perder o amor eterno. Então, paixões podem acabar com o verdadeiro amor. E é por isso que você precisa tomar muito cuidado. Entrar de cabeça num relacionamento raso pode causar traumatismo craniano. E é por isso que eu preciso te dizer que você tem que deixar de lado essa parada de ficar. Sabe? Ficar não tem nada a ver com a gente. Ficar é um relacionamento que é descartável. E você, desbravador, não é descartável. Você é uma princesa do Senhor, desbravadora. Você é um príncipe celestial, desbravador. Você precisa entender que relacionamento não é entretenimento. E o céu, nesse momento, espera que você glorifique a Deus através dos seus relacionamentos. E por falar nisso, eu preciso te dizer também que quando nós somos fortes na comunhão e no relacionamento, nós também somos chamados a sermos fortes na missão. Eu preciso te dizer que a pandemia para mim deixou muito claro que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir à Disney não faz de você o Mickey Mouse, assim como ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Você precisa saber que, embora os verdadeiros cristãos sejam loucos pelo templo, não é no templo que nós vivemos a verdadeira religião. Uma igreja que está além do seu tempo é uma igreja que vai além do seu templo. Você precisa ir além do seu clube. Você precisa fazer a diferença lá fora. Um cristão que foi chamado por Jesus, que se reuniu com os 12. Lembre-se disso. Jesus chama para reuni-los. Ele aprende algo muito especial do céu. Ele aprende que, embora ele tenha ouvido o "vinde a mim" de Jesus, ele também ouviu o "ide ao mundo". Você é chamado para cumprir a missão, porque ser desbravador não é sobre ralação, é sobre salvação. Muito melhor do que descer de rapel é subir para o céu. É por isso que nós estamos fazendo esse Camporim Online, para que você entenda que Jesus te concedeu algo especial. A Bíblia diz que quando aqueles 12 discípulos se reuniram com o Senhor, Ele conferiu para eles algo muito importante: poder e autoridade. E para explicar isso melhor para você, eu queria agora utilizar um instrumento que não é muito comum aqui no nosso país, mas que você precisa ter uma noção básica, pelo menos, para poder entender isso melhor. Eu tenho em minhas mãos uma bola de futebol americano. E eu sei que a maioria de vocês já viu isso em filmes, ou na televisão, ou em algum tipo de esporte próximo de você, ou depois, muito longe. Talvez assistindo atividades esportivas relacionadas a isso. O jogo de futebol americano me ensinou que
Embora você tenha em campo jogadores que são grandalhões e de constituição física invejável, eles são muito fortes. Alguns deles chegam a pesar 150 quilos. Mas do lado de fora do campo, nós temos 7 árbitros, 7 juízes, que não precisam ter aquela constituição e que na maioria das vezes são bem mais frágeis que os jogadores grandalhões e brutamontes que estão envolvidos naquele tipo de esporte. Só que tem um detalhe, desbravador. Quando algum deles comete algum tipo de falta, o árbitro, mirradinho, pequenininho, manda todo um time voltar. É um árbitro mandando 11 jogadores recuarem. Os jogadores são mais fortes, eles têm até mais poder. O que o árbitro tem que os jogadores não têm? A palavra exata que nós vimos em Lucas no capítulo 9. Autoridade. A autoridade faz com que até mesmo os mais frágeis possam subjugar os mais fortes. E você precisa ver na Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus capacitou os discípulos para que eles tivessem, desbravador, presta atenção, poder e autoridade até mesmo sobre os demônios. É isso mesmo. Quando um desbravador do Espírito Santo acorda, o inferno treme de medo. Quando uma desbravadora do Rio de Janeiro acorda, o inferno fica em estado de alerta. É decretado caos quando um desbravador de Minas Gerais ou uma desbravadora se levanta e ora ao Senhor. Ellen White fala que ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, desbravadores que oram, eles colocam o inferno para tremer, porque eles têm segurança, poder e autoridade. E é exatamente por isso que agora eu quero convidar você, desbravador, a entender que ser desbravador é algo muito forte, é algo que você precisa levar a sério, é algo sensacional. Assim como a gente aprende nas nossas atividades de clube. Eu quero te dizer algo que você precisa gravar no seu coração, desbravador. E é exatamente por isso que o chamado de Deus para você, a partir de hoje, é: se você quer passar para o The Next Level, você precisa fazer o simples. Mas, acima de tudo, precisa fazer o direito. Faça o simples, mas faça direito. Não negocie seus valores, não negocie seus princípios, não negocie o que você tem de Cristo, porque no final de tudo, Ele vai te dar a coroa da vida e vai levar você para o próximo nível, chamado salvação. Se é seu desejo participar desse grande movimento de salvação, se você pretende que o Senhor dos céus chame você de filho e tenha você sob a suprema consideração, se você quer que todas as suas definições de pai sejam atualizadas em Cristo Jesus, eu quero convidar você a agora unir-se a mim em oração. Mas se por alguma razão você está afastado do céu em qualquer uma dessas áreas de comunhão, de relacionamento e de missão, o Pai chama você para o retorno agora. Para de brincadeira. A vida é muito mais que um jogo. Está na hora de levar isso a sério e voltar para o Senhor. Está pronto para isso? Então, se você aceita esse apelo, feche seus olhos bem aí onde você está e ore juntamente comigo. Pai Celestial, a Ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós estamos reunidos, Senhor, com 16 mil desbravadores da União Sudeste Brasileira. Não de forma presencial, mas online. O Senhor já nos ensinou que nós não precisamos estar presencialmente no mesmo ambiente para poder recebermos o poder do Espírito. O Senhor está no céu e mesmo assim continua nos amando. E nós sentimos o Senhor tão pertinho, do mesmo jeito que podemos sentir esses desbravadores que estão do outro lado da tela. Por isso, Senhor, eu quero te pedir para que esses desbravadores da União Sudeste Brasileira sejam fortes, recebam poder e autoridade do céu para passar para o The Next Level e receberem de Cristo a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse Campuri. Obrigado por tudo que ainda virá. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.